Acaba de chegar uma informação que pegou muita gente de surpresa e que pode mudar completamente a vida financeira de aposentados e pensionistas. O novo reajuste do salário mínimo já tem previsão, e junto com ele vem um impacto direto no seu bolso que pode chegar a mais de R$ 2.500. Se você recebe qualquer benefício da Previdência Social, precisa acompanhar isso até o fim, porque a mudança atinge milhões de brasileiros. Antes de eu continuar, responde aqui nos comentários. Você acha que o reajuste deveria ser igual tanto para quem recebe um salário mínimo quanto para quem recebe acima do mínimo? Quero ver a sua opinião. O que está acontecendo agora é uma mudança muito importante na política de valorização do salário mínimo. Essa nova formulação define que o reajuste será baseado no INPC, que é a inflação oficial para famílias de baixa renda, somado ao crescimento do PIB dos 2 anos anteriores. Na prática, isso significa que o salário mínimo passa a ter um aumento que combina a inflação com crescimento econômico, criando uma espécie de correção dupla que promete devolver poder de compra para quem ganha o piso nacional. Mas é aqui que muita gente começa a ser surpreendida. Enquanto quem recebe o salário mínimo terá o reajuste completo, inflação mais PIB, quem recebe acima do mínimo não entra na regra. Essas pessoas terão apenas o reajuste pela inflação, sem o ganho real gerado pelo PIB. Essa diferença cria uma discussão que já está dominando as redes sociais e os bastidores de Brasília. Inclusive, o senador Paulo Paim destacou que esse modelo fortalece a renda dos trabalhadores e aposentados, mas reconheceu que é uma desigualdade que precisa ser debatida. E a partir desse ponto, muita gente começou a fazer outra pergunta: quanto realmente esse reajuste representa na prática? Quanto isso modifica no valor final do benefício, na margem, no empréstimo consignado e até mesmo no acesso a programas sociais? E é isso que eu vou explicar agora, com calma, porque todas essas mudanças se conectam. A primeira coisa que você precisa entender é que quando o salário mínimo muda, o impacto não fica apenas no valor que você recebe mensalmente. Existe uma reação em cadeia que mexe em pelo menos 5 áreas diretamente. A primeira é o valor do benefício básico. A segunda é o teto de cada modalidade de empréstimo consignado. A terceira é a margem disponível para novos contratos. A quarta é a taxa máxima que os bancos podem cobrar. E a quinta, talvez a mais importante, é o efeito acumulado ao longo do ano, que inclui 13º, abono e eventuais pagamentos extras autorizados pelo governo. E quando eu falo que esse impacto pode passar de R$ 2.500, eu não estou exagerando. Isso acontece porque a soma do reajuste mensal, multiplicado pelos 12 meses, já representa um valor significativo. Agora, acrescente a isso o aumento no 13º e possíveis revisões que o governo pode anunciar. É aí que o total acumulado ultrapassa facilmente esse valor. Mas existe um ponto fundamental que precisa ser esclarecido, e muitas pessoas se confundem. Nem todos os beneficiários recebem o mesmo tipo de reajuste. Quem recebe um salário mínimo sempre acompanha a Política Nacional de Valorização do Mínimo. Já quem recebe acima disso tem uma regra diferente, baseada somente na inflação. E isso cria um distanciamento cada vez maior entre os valores. E essa diferença não acontece por acaso. Ela é consequência de como o governo tenta equilibrar as contas públicas. Porque quando o reajuste é dado igualmente para todos, o impacto fiscal explode. Pagamentos acima do salário mínimo têm um peso enorme no orçamento da Previdência Social. Estamos falando de milhões de pessoas recebendo valores maiores, e qualquer percentual aplicado ali representa bilhões de reais por ano. Só que existe um segundo lado dessa história. Para quem recebe acima do mínimo, essa diferença pode gerar uma perda de poder de compra mais acelerada. Enquanto uns recuperam aquilo que a economia cresceu, outros simplesmente seguem o ritmo básico da inflação. E quando a inflação sobe mais rápido do que os salários, é aí que o bolso sente. Agora, deixe eu aprofundar ainda mais, porque isso não para por aí. Existe também um impacto indireto nos empréstimos consignados. Sempre que o salário mínimo sobe, a margem consignável também sobe. Isso significa que quem recebe um salário mínimo poderá ter acesso a uma margem maior. E quando eu digo maior, não é pouca coisa. Dependendo do percentual final de reajuste, essa margem adicional pode passar dos R$ 200. E é justamente essa margem que abre a possibilidade para novos consignados. Eu sei que muita gente tem medo do consignado, mas a verdade é que ele acaba sendo a única alternativa com juros realmente baixos para milhares de aposentados e pensionistas. Só que existe um grande problema. A cada vez que essa margem aumenta, muitos bancos começam a disparar ligações oferecendo crédito. E é aí que muitos acabam assinando contratos sem entender direito. O resultado disso é endividamento, atrasos e até bloqueios. Por isso, é essencial entender o reajuste antes de aceitar qualquer oferta. Mas vamos voltar ao ponto principal. Por que esse reajuste é tão diferente dos anteriores? A resposta está na política econômica. O governo decidiu retomar a regra da valorização do salário mínimo que existia há alguns anos. Essa regra leva em consideração o crescimento real da economia. Só que existe um detalhe que pouca gente percebe.
O PIB usado para o cálculo é o de 2 anos anteriores, não o atual. Isso significa que a economia pode estar em crise hoje, mas se cresceu há 2 anos, o salário mínimo sobe com esse crescimento mesmo assim. Isso é bom para recuperar renda? Sim. Mas também exige atenção, porque pode criar uma defasagem para quem recebe acima do mínimo. E é por isso que a discussão em Brasília não vai parar tão cedo. Existem projetos que tentam igualar o reajuste para todos os beneficiários. Outros tentam criar uma política híbrida, onde parte do aumento seria igual para todos e a outra parte seria restrita apenas ao mínimo. Mas até agora, nada definitivo foi votado. E enquanto tudo isso acontece, o beneficiário fica no meio da confusão. Muitos acordam com mensagens nas redes sociais prometendo aumentos gigantes. Outros recebem informações falsas que circulam em grupos e que só servem para confundir. Por isso, é essencial ter clareza. Agora eu quero entrar em outro ponto que ajuda você a entender o impacto desse reajuste, o cálculo do 13º. O 13º é sempre baseado no valor atualizado do benefício. Ou seja, quanto maior o reajuste, maior também será o seu 13º. Isso significa que mesmo que o reajuste pareça pequeno no mês a mês, quando somamos tudo ao longo do ano, o impacto é bem maior do que parece. E tem mais. Alguns estados utilizam o salário mínimo nacional como referência para outros pagamentos, como complementos salariais e pisos regionais. Quando o mínimo sobe, esses valores também sobem. E isso ajuda quem ainda está ativo no mercado de trabalho e, por consequência, influencia a economia local. Agora vamos para outro ponto muito importante: a diferença entre inflação percebida e inflação real. Muitas vezes o governo anuncia que a inflação é de, por exemplo, 4%. Mas quando você vai ao mercado, ao açougue, à farmácia, parece que tudo aumentou mais do que isso. Isso acontece porque a inflação oficial é calculada com base em uma média de vários produtos. Só que nem todos os produtos aumentam no mesmo ritmo. E, na prática, as pessoas das classes mais baixas consomem justamente os itens que mais sobem. É por isso que mesmo com reajuste, muita gente sente que o dinheiro continua sendo insuficiente. E é aqui que entra a importância do crescimento econômico no cálculo. Quando o PIB cresce, a economia produz mais, as empresas faturam mais, e, em teoria, isso deveria refletir em melhores condições para os trabalhadores e aposentados. O problema é que esse efeito nem sempre chega na ponta. Por isso, a política de valorização tenta garantir que pelo menos uma parte desse crescimento seja distribuída aos que ganham o mínimo. Mas será que isso funciona de verdade? Existem estudos que mostram que, ao longo dos anos em que essa política esteve em vigor, o salário mínimo teve um ganho real considerável, acima da inflação. Isso ajudou a reduzir desigualdades e melhorou a renda das famílias mais pobres. Só que, por outro lado, gerou pressão fiscal e aumentou os gastos do governo. E como o orçamento do Brasil não é infinito, essa conta sempre volta. Agora chega a hora de falar sobre o impacto real no dia a dia do aposentado e pensionista. Vamos imaginar que o salário mínimo seja reajustado para um valor hipotético de R$ 1.600. Isso é apenas um exemplo para facilitar a explicação. Quem recebe o mínimo passaria a ganhar esse valor. Mas quem recebe acima do mínimo só receberia o reajuste da inflação. Se a inflação for de 4%, um benefício de R$ 2.000 passaria para R$ 2.080. Enquanto isso, o aumento do salário mínimo seria muito maior. E essa diferença, acumulada ao longo dos anos, cria uma distância enorme entre os grupos. É por isso que, em alguns debates, especialistas defendem que esse tipo de política precisa ser ajustada para não gerar distorções no longo prazo. Agora, voltando à questão do empréstimo consignado. Quando o salário mínimo aumenta, a margem consignável aumenta automaticamente. Para quem ganha o mínimo, o limite de 35% passa a ser calculado em cima do novo valor. Isso significa mais dinheiro disponível. Só que essa liberação acaba virando alvo dos bancos. Muitos começam a enviar mensagens dizendo que existe dinheiro liberado, induzindo o aposentado a contratar um novo empréstimo. E é aí que mora o perigo. Esse aumento pode ajudar muita gente que realmente precisa, mas pode também levar outros ao superendividamento. Por isso, fique atento. Antes de contratar qualquer coisa, analise se você realmente precisa. Analise se tem condições de pagar. E, principalmente, não caia em pressão de banco nenhum. Oferta boa não precisa ser empurrada. Ela fala por si. Agora vamos entrar em um tema que sempre gera dúvidas: o impacto do reajuste na revisão de benefícios. A revisão é um direito garantido sempre que o valor do benefício foi calculado de maneira incorreta. Mas o reajuste anual não substitui a revisão. São duas coisas completamente diferentes. O reajuste recompõe o valor com base na política nacional. Já a revisão corrige erros do passado. E sim, existem várias revisões que podem aumentar o valor do benefício.
Mas isso depende da situação de cada pessoa. Outro ponto que merece atenção é a situação do benefício assistencial, o BPC. O BPC também acompanha o reajuste do salário mínimo. Isso significa que todos os beneficiários do BPC passam a receber o valor reajustado. Isso é muito importante porque o BPC não dá direito a 13º. Então, para quem depende exclusivamente desse benefício, o reajuste do mínimo é ainda mais importante. Agora vamos falar sobre o cenário econômico que influencia tudo isso. O Brasil vive um momento de oscilação econômica. Existem indicadores positivos, como a queda da inflação e o aumento do emprego formal. Porém, existem também desafios enormes, como o endividamento das famílias e a desaceleração em alguns setores. E tudo isso afeta diretamente a capacidade do governo de aumentar gastos sociais. E é por isso que você vai ouvir muitos debates nos próximos meses. Alguns políticos vão defender aumentos maiores. Outros vão dizer que o governo precisa ser responsável fiscalmente. E no meio de tudo isso, milhões de aposentados e pensionistas vão esperar para saber como será o próximo ano financeiro. Agora, vamos para o ponto mais aguardado, o impacto total estimado. Quando somamos o aumento mensal, mais o aumento no 13º, mais o impacto indireto em margens e benefícios, o total acumulado facilmente ultrapassa os R$ 2.500 que eu mencionei no início. Isso não significa que esse valor será pago de uma vez só, mas sim que o impacto anual chega a isso. E é por isso que essa notícia é tão importante. Muita gente não faz essa conta. Muita gente olha apenas para o reajuste mensal e não percebe que o impacto total no ano é muito maior. E agora eu quero ouvir você de novo. Você acha justo que apenas quem recebe o mínimo tem aumento real enquanto os demais recebem apenas a inflação? Você acha que o reajuste deveria ser igual para todos? Ou acredita que o governo está certo em focar no salário mínimo? Deixe a sua opinião nos comentários, porque isso é importante. Quanto mais essa discussão se espalhar, maior a chance de mudanças acontecerem.